e diante de tanta pandemia, de tanta dor, sofrimento, consegue em algum momento parar e respirar, né? É algo tão importante da gente falar nesse momento, sobre a respiração, É. né? Nada mais Marina, pertinente. você sabe que eu escutei você, acho que foi num Stories, que você falou alguma coisa, e a hora que eu escutei você falando, você falou alguma coisa, tipo, na hora que a gente perde o que precisa e não tem, aí você começa a dar valor, né? Eu, em dezembro do ano passado, eu peguei a Covid, fiquei internado 20 dias no Sírio, né? Dos 20 dias, 10 dias na UTI, e o meu maior desespero, e aí a hora que eu escutei você falar, né, na hora que perde, aí você começa a dar valor, o meu maior desespero era querer respirar e não conseguir, eu fiquei com 70% dos pulmões comprometidos, né? E aí eu pedia para ficar sentado, para facilitar um pouco assim para respirar, e eu tentava meditar. E meditar precisa respirar. E eu não conseguia respirar, e aquilo começou a me dar uma agonia, me dava uma tristeza, um desespero que você não tem noção. Quando aí veio o catéter de alto fluxo, essas coisas todas, o fato é, quando colocaram a máscara, que eu não sei qual é o nome dela, mas aquela máscara que pega o rosto inteiro, eu também não conseguia respirar. Aí a fisioterapeuta falou, olha, é a última tentativa antes de te entubar. Marina, qual foi a minha salvação? A hora que a fisioterapeuta entrava dentro da UTI para colocar a máscara, tinha que ficar 1h30, 1 hora com aquela máscara. A minha salvação era assim, eu falava, só um minutinho, eu ligava uma playlist no celular, colocava a máscara, fechava os olhos e começava a meditar. E aí, assim, eu respirava o quanto eu conseguia respirar, não é como precisa na meditação, mas eu conseguia. E aquilo começou a me ajudar a recuperar. Eu sei, assim, que de um dia para o outro melhorou, no dia seguinte melhorou, no dia seguinte melhorou, 10 dias depois saí da UTI e fiquei bem. Então, assim, é muito desesperador, sabe? Eu nunca passei por uma situação dessa. Então, assim, querer respirar e não conseguir respirar, né? Nunca passei por uma situação dessa e eu falo assim que eu não desejo isso para ninguém, sabe? Para ninguém. É exatamente isso, né, Tadashi? A respiração é vital, a gente só vive porque a gente respira. A Total. respiração, a inspiração, a gente inspira o que é bom, e na expiração a gente detoxifica. E meditar e relaxar é exatamente a arte de respirar. E quando eu falei exatamente que a gente só dá valor quando perde, puxando para o gatilho do Covid, né? A gente não lembra, ninguém lembra que está respirando. Né? Então, a nossa vida é muito atribulada e a gente não para respirar e para dar valor à respiração. E na meditação e no relaxamento que você faz, que você transmite para a gente, é exatamente isso que você mostra. Para, respira, porque isso é vital, não só para o teu corpo, para a tua detoxificação, para a tua saúde, mas para a tua mente, para tu aquietar a tua mente, aquietar o teu coração. Assim como você conseguiu aquietar um pouco a mente, aquietar um pouco o coração e se tranquilizar e ficar com o elmo quando conseguiu meditar, né? Já tinha prática, né? Exatamente. Você sabe que eu escutando você falar agora, acho que foi ontem, eu não lembro mais, porque é tanta coisa que a gente fala que eu não lembro mais assim que dia foi, mas foi ontem ou foi antes de ontem. Eu lembrei de uma passagem na minha vida, porque em julho de 2010, eu estava passando assim por uma crise terrível na minha vida. E aí eu resolvi fazer a trilha de Salcantay no Peru e decidi assim, ir eu e Deus, né? Então eu contratei um guia, um cara que era o carregador que levava alimento, essas coisas todas, e eu combinei com o cara assim, eu não quero conversar, eu quero passar os 10 dias da viagem em silêncio, né? Então assim, o meu bom dia vai ser assim, boa noite vai ser assim, se eu precisar de alguma coisa eu escrevo, mas eu não vou falar. E aí ele falou, tudo bem. Coincidentemente, que eu falo coincidências são pseudônimos das obras de Deus, né? Nessa viagem eu fico conhecendo um xamã, um índio, né? E ele fala comigo assim, eu escrevi para ele, eu fiz uma pergunta e ele verbalizou e ele me disse assim,
Na hora que você conseguir silenciar a boca, que é o mais fácil de todos, na hora que você conseguir silenciar a mente, que é a parte segunda mais difícil, né? Os seus pensamentos, silenciar seus pensamentos, e você silenciar os seus sentimentos, aí você vai começar a escutar a montanha, você vai começar a escutar o universo, você vai começar a escutar as árvores, e você vai escutar Deus. E eu fiquei com aquilo e fui fazer a minha trilha, em silêncio. Uma das coisas assim que mais me impactaram nesse processo, nessa viagem, uma foi essa fala, e a outra foi exatamente me conectar com a minha respiração. Então tinha a questão da altitude, né? A dificuldade para respirar em altitude, mas até aí assim eu fui bem. Mas assim a conexão com a minha respiração, e aí vem toda essa história que você acabou de colocar, que é muito interessante. Então, se as pessoas pararem para observar, no momento de medo, no momento de insegurança, no momento de ansiedade, no momento de raiva, de nervosismo, em sofrimento, a gente está respirando pouco. Em sofrimento, a gente está respirando pouco. Né? E aí, o que acontece? Você, em cima de todo o trabalho que você faz, eu sei que você tem muita consciência disso também, e na hora que eu respiro pouco, nesses momentos de sofrimento, essas memórias começam a ficar cristalizadas no corpo. Né? E aí começa o processo de somatização, que, lógico, que o trabalho que você faz também é lindo demais. Então, eu falo, a gente precisa aprender a respirar para liberar essas memórias, né? Para não deixar elas ficarem cristalizadas no corpo. Né? E é tão interessante, né, que a gente falando disso, quando a gente passa por algum momento ruim, né, Tadashi? O corpo interpreta, a mente interpreta, desculpa, e acaba que a respiração fica menor, o coração fica mais acelerado, porém, pensar naquele momento ruim, para o corpo, é a mesma coisa de vivenciar aquele momento ruim. De novo, Né? Por isso que a gente fala muito a necessidade de deixar os momentos ruins passar e tentar lembrar das coisas boas, porque isso vai gerando alguns danos físicos que o neurotransmissor liberado na situação vivenciada são os mesmos neurotransmissores liberados naquela sensação que é pensada. Só imaginar, A gente fica remoendo muita coisa, né? E isso vai deixando a gente parado, vai deixando a gente estagnado e a respiração ficando cada vez mais curtinha. E aí a respiração mais curta é mais difícil de limpar. Eu falo muito isso para os meus pacientes, sabe? Eu digo que tudo que sai do nosso corpo sai por um motivo. E é tão interessante que as lágrimas saem porque a gente está triste, e é tanto que a composição química da lágrima de tristeza ela é diferente da lágrima de alegria. Então, é mesmo? É totalmente diferente. Não sabia disso. Química. Então, saiu por quê? Porque realmente foi produzido neurotransmissores ruins que precisam ser eliminados. Então, lágrima, suor, urina, fezes, menstruação na mulher e expiração. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a expiração coronária, né, que a gente fala muito, a gente inspira em um tempo e expira em um tempo bem maior. Sim. Por quê? Porque a gente tem que eliminar muito mais, tem muito mais coisa para eliminar do que para entrar. Então, a respiração coronária que ajuda muito, tanto a respiração da meditação, inspira, expira com tranquilidade, tira todo o ar do pulmão, porque aquele ar não é só toxina, aquele ar também é emoção. Né? Então, quando a gente linka tudo, quando eu fico assistindo, Tadashi, as suas meditações, os seus relaxamentos, o que você fala, parece uma coisinha aqui na minha cabeça, sabe? Caramba! Isso aí tem link com as emoções, tem link com a detoxificação, tem link com a parte coronária, tem link com o coração, tem link com o cérebro, tem link com o pulmão, tem link com a adrenal que produz o cortisol, tem link com tudo, com a produção dos hormônios. Eu acho que eu falei isso da primeira vez que a gente fez uma live, né? Que as nossas 7 principais glândulas produtoras de hormônio, elas estão localizadas no centro do nosso corpo. Sim. E a meditação alinha esse centro do corpo
e permite que a gente mande energia positiva, que a nossa energia flua através do corpo, e isso auxilia na produção natural de hormônios. Então, Que legal. a meditação ajuda, né, gente? É muito lindo isso, sabe? É. Sair, Eu acho que eu vou ter que programar outra live com você, para a gente poder falar assim da meditação e você entrar com essa parte científica, porque assim, eu falo, tanto que eu brinco com o pessoal, uma que eu não sou médico, então eu falo, se você quer saber dessas coisas, vai conversar com quem, né, um médico, ou entra no Google para ver essa parte científica, porque eu falo, assim, comprovadamente... Você é médico, sim. Você é médico, sim. Você é médico de almas, você é médico de coração, de pulmão. Todo mundo que ajuda as pessoas a terem Sim. saúde é médico de alguma forma. Sim. Olhando por esse aspecto, assim. Mas o que eu falo assim é que muitas vezes as pessoas querem exatamente esses dados assim que são importantes, como você está citando, né? Que vou dar um exemplo assim bem simples, né? Por exemplo, eu não sabia que a lágrima, por exemplo, da tristeza tem uma composição química diferente de uma lágrima da alegria, né? É um treco assim fantástico isso parar para pensar, né? Então, o que eu sei é da prática, o que eu sei é da vivência, né? Essa questão da respiração e do impacto que isso pode trazer para a consciência, do impacto que pode trazer a respiração para o universo, né? Então, assim, por vivência, por prática, eu sei, né? Agora, olhando essa questão assim dos dados científicos, do que pode impactar e como impacta, eu acho muito interessante na hora que a gente começa a conversar sobre isso, que eu falo, gente, é muita coisa assim que a gente tem para aprender, né? Agora, tem um fato assim que só para compartilhar, que é muito, assim, foi de um grande aprendizado para mim. Os meus filhos, o Rafael e a Júlia, eles saltavam, faziam hipismo, né? E teve um período que eles começaram assim, a ir muito mal nas provas, né? E aí eu comecei a observar e falar, gente, o que acontece, né? Porque assim, eles amam o que eles fazem, sabem fazer bem feito, e de repente, de uma hora para outra, começaram assim muito mal. E aí eu comecei a observar o ciclo inteiro do que acontecia, né? E o primeiro ponto que eu identifiquei, que foi muito interessante, é que eles não respiravam da forma que deveriam respirar. Em consequência da ansiedade, em consequência do medo, em consequência do medo do julgamento e outras coisas mais. Mas o fato é, o medo e a ansiedade eram um ponto assim chave na história. E em consequência do medo e da ansiedade, eles não respiravam. Então, o que eu fiz? Começar a trabalhar com eles com meditação. E aí eu fiz um trabalho com eles que era um gatilho que era assim, eu só falava para eles assim, respira. Não gritava, nada, né? Só falava, respira. Porque eles passavam num cavalo pertinho de mim, perto da cerca, e eu só falava, respira. Só para eles lembrarem de respirar. Se você vê a diferença que isso fez, sabe a diferença que isso fez? E aí depois conversando com eles, eles falaram, pai, é engraçado, porque assim, eu consigo pensar melhor. Eles falando para mim, né? Eu consigo pensar melhor. Eu sinto medo, mas na hora que eu respiro, na hora eu percebo assim, eles falando, que vem a coragem, vem a segurança, e aí eles conseguem fazer o que tem que fazer. Ou seja, e aí a gente começa a pensar assim, quantos depoimentos eu vejo, que eu escuto, que eu recebo, né, exatamente das pessoas falando isso. Comecei a respirar, na hora que eu começo a entrar em sofrimento, eu paro e eu estou falando o que você está pedindo para fazer. Fecha os olhos e fica 5 minutos respirando. E a pessoa chegar para mim e falar, meus negócios começaram a prosperar, a minha ansiedade está administrada, eu não estou sentindo tanto medo. Ou seja, é o que você colocou como tema da live, né? Vamos meditar, vamos relaxar, e é exatamente essa arte de aprender a respirar, né? A gente não respira. Não, a gente não para respirar, né? Não. E é tão interessante isso que você falou, Tadashi, de que você para respirar e vem a clareza mental, né? Exatamente por isso, porque a gente para de escutar o mundo exterior, para escutar o que realmente importa, que é o mundo interior. E quando a gente escuta o mundo interior, o cérebro traz a clareza mental, né, e conecta a gente com o divino. Você sabia que nós somos formados por 7 corpos? Sim.
7. Sim. Então tem o corpo físico, né? São 7. E o sétimo corpo, que é o corpo divino, é o que nos conecta com o divino, né? Com o que está lá em cima. E a gente só consegue atingir o sétimo corpo se a gente conseguir parar para escutar exatamente o que tem dentro, que é Legal, respirando, que é meditando, né? E uma coisa legal. muito interessante que você falou aí, Marina, a ciência eu não conheço muito, mas eu tenho a prática. E eu te digo que tão importante, ou até mais, Tadashi, do que conhecer a ciência é ter a prática. Quantas pessoas estudam sobre meditação, mindfulness, mas não colocam em prática? Não adianta Sim, absolutamente nada. Eu até fiz um sim. post esses dias que dizia assim, as pessoas que apenas estudam e não colocam em prática é a mesma coisa de você matar a fome no restaurante só lendo um cardápio. Você viu, Não você é? tá lá no restaurante, tá morrendo de fome, você leu o cardápio, matou a fome lendo o cardápio, mas não provou nada. Então você tá ali É, devorando livros, ciência, ciência, mas o que é a prática, mesmo você não conhece, porque você não coloca em prática, né? sim, Então, sim. todo esse componente aí que você tem que é fantástico. É. Esse é muito curioso. Tem uma história que foi no ano passado. Eu contei já assim algumas vezes, porque foi uma coisa assim que me impactou tanto, né? Assim, tava lá, sei lá, acho que julho do ano passado. Então, assim, essa pessoa foi visitar a filha no interior de São Paulo. Na volta, ela dirigindo o carro, ela começou a sentir uma ansiedade, uma angústia, e disse que começou a chorar. Aí ela encostou o carro no acostamento, e aí disse que colocou uma música tranquila, fechou os olhos e falou: para, faz o que o Tadashi pediu para você fazer. Ela falou, contou para mim. E aí diz que, assim, respira, né? Conta até 3, prende o ar, conta até 3, solta, conta até 6, e fica respirando aí 5 minutos. E ela parada no acostamento da estrada, e respirando, 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 respirando. E quando passou 5 minutos, que ela abriu os olhos, não estava chorando mais. E aí foi uma coisa bonita que ela falou, que eu achei bonito, que ela escreveu, né? Ela disse assim: eu continuo sentindo a tristeza. E aí ela falou, escreveu assim: só que eu tenho consciência que eu não sou a tristeza. Eu posso sentir a tristeza, mas eu não sou a tristeza. Mas da mesma forma que eu tenho essa tristeza, dentro de mim, foi o que você acabou de falar, busca dentro, né? Eu também tenho alegria. Eu também sinto alegria. A alegria está dentro de mim. Então, eu escolho nesse momento ficar com alegria. Pegou o carro, puf, foi embora para casa. Foi tão bonito que, assim, até hoje ela medita, né? Uma senhora, ela deve ter quase uns 70 anos de idade, talvez. Até hoje ela continua meditando, até hoje ela, de vez em quando, lembra dessa história e ela fala: Tadashi, a respiração consciente mudou a minha vida, transformou a minha vida. E aí eu fico muito feliz porque eu falo, é o que eu sempre falo: se eu fizer diferença na vida de um, pronto, sabe, meu papel tá cumprido, né? Isso aí. Então eu acho É que, fantástico, gente. né? E escutar essas opiniões das pessoas, né, esses relatos, é o que nos faz ter força para continuar, né? Inspira, né? É, Inspira muito, né, Tadashi? Eu muito, acho que assim, muito. que eu acho fantástico, né, além da meditação, que você introduziu muita gente na meditação, eu recebo, eu vou te dizer, eu acho que 90% das pessoas que eu atendo, 90, né, no consultório aqui de Fortaleza, falam: que eu sempre pergunto, como é que tá a respiração? Tá bem? Tá tudo ok? A pessoa fala: eu medito com o Tadashi. Não, isso tá ok porque eu medito com o Tadashi. Então, é uma coisa tão interessante, porque a gente, às vezes, não tem noção da quantidade de pessoas que a gente atinge, Sim, né? Da quantidade de pessoas, de vidas que a gente muda, sim, apenas ensinando, apenas passando, apenas doando um pouco de tempo para isso, né? sim, sim. Que é o que você faz grandemente. Marina, olha só, eu acho que é o que a gente faz, né? Eu fiquei pensando assim, para as pessoas que não sabem, né? A maioria com certeza sabe o que a doutora Marina faz.
mas eu vou completar um ciclo agora, porque ela vai ser a minha médica, né? Eu só estou terminando de fazer uns exames que ela pediu para eu fazer, para que ela possa realmente assumir esse papel na minha vida. Porque a doutora Marina é médica de corpo e de alma, né? Pegando esse gancho que você falou, você é médico de alma, é médico de pulmão, de coração. A doutora Marina é médico de corpo e de alma, né? Porque a medicina que ela faz, para as pessoas que não a conhecem, vai ao encontro de tudo que a gente está conversando aqui, né? Porque ela não cuida do corpo, ela cuida do corpo também, né? Mas eu acho que antes das doenças se manifestarem no corpo, com certeza antes a alma já tinha adoecido antes de se manifestar no corpo, né? É o que eu penso, né? Então, o que eu vejo assim, que eu acho que a gente precisa de juntar todas essas coisas, né? Eu quero só citar uma coisa que eu não sei se as pessoas que estão escutando ou se a doutora Marina já leu, tem um livro que chama O Despertar do Tigre. Despertar do Tigre, né? Que é uma técnica de cura lindíssima, que é chamada Somatic Experience. E um fato assim que é muito interessante, porque tem tudo a ver com o tema que a doutora Marina escolheu para essa live, né? Então, meditar, relaxar e a arte de respirar. E aí pegaram o tigre, porque é um bicho bonito, é um bicho simbólico, né? E fizeram um estudo com o tigre, porque quando o tigre sofre uma ameaça, que ele passa por um estresse, ele tem uma reação fisiológica que é fechar o esfíncter, porque ele precisa de sangue em outra parte do corpo, tá certo? Então ele vai atacar, contra-atacar, ou ele vai fugir, né? Agora, parado, o bicho não vai ficar, porque se ele ficar parado, ele morre, né? E aí fizeram um paralelo com o homem, tá certo? Porque a gente também, e aí a doutora Marina depois pode falar mais sobre isso, porque é dentro da área dela, quando a gente passa por um estresse, quando a gente passa por um momento de sofrimento, por um momento de dor, de ameaça, nós também, fisiologicamente, fechamos o esfíncter, porque precisa de sangue em outra parte do corpo, e também nós vamos ter uma ação ou de contra-atacar ou de fugir. Tá certo? Porque isso é uma parte instintiva nossa, porque a gente precisa de sobreviver. Agora, o estudo mostrou uma coisa que eu acho extremamente interessante, que aí tem a ver com a respiração, porque o tigre, que é tido como um ser irracional, quando acaba toda essa confusão, que acaba esse estresse, ele está tenso, né? E aí ele faz uma coisa muito simples, né? E relaxa o esfíncter. Acabou o estresse, acabou a pressão, acabou o problema. Então, ele respira e relaxa, tá certo? Agora, o ser humano, que é o topo da cadeia alimentar, que acha que é o topo da cadeia alimentar, acaba o estresse, acaba esse momento de sofrimento, e o que ele faz? Nada. Porque ele continua tenso, tá certo? E por que ele continua todo tensionado? Porque nós não sabemos respirar conscientemente. Né? Agora, se nós usássemos a inteligência, aprendêssemos a meditar e usássemos a inteligência para respirar conscientemente, principalmente nesses momentos de tensão, de sofrimento, de estresse, que é o que a gente vive o tempo todo, né? Por exemplo, agora, hoje a conversa que eu tive na hora do almoço com algumas pessoas foi assim, alguém está suportando essa condição da pandemia e isolamento, todo mundo chegou no limite do limite, sabe? Já ninguém aguenta mais, né? Então, assim, o que a gente faz? Eu, brincando com o pessoal, senta, fecha os olhos e respira. Sabe? Porque, assim, qual que é a outra solução que tem? Né? A pandemia não acabou. Então, a gente precisa de respirar conscientemente. Né? Isso é fundamental, exatamente para não somatizar. Dois fatos interessantes. Eu assisti esses dias um vídeo, depois eu vou até deixar aqui para quem quiser,
que ele falava assim, que as pessoas na pandemia, elas estão mais ansiosas por um motivo. Porque elas não conseguem, dizia até assim, você não consegue ficar em casa, né? Tá cansado de ficar em casa, ou você tá cansado de ficar consigo mesmo, né? Porque quando a gente sai, a gente encontra com um monte de gente, a gente conversa, a gente fala e não para se deparar com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, com as nossas carências. Então as pessoas estão mais, se vendo mais com isso, né? Estão enxergando mais isso dentro delas. Então as pessoas não estão conseguindo, Tadashi, lidar com o que tem dentro delas. Porque elas não sabem respirar, porque elas não sabem se conectar. E você falou aí do Despertar do Tigre. Gente, essa história é sensacional. E eu vou puxar um pouco para a ciência. Tá? De novo, porque é tão interessante quando a gente junta espiritualidade e ciência, que enche os meus olhos aqui. Mas isso aí que o tigre faz, né, é o hormônio de luta e fuga. Isso aí nós também fazemos, né? Imagina na época das cavernas, quando a única preocupação que o homem tinha era lutar, fugir e levar alimento para casa. Era a única preocupação do homem. Então o homem estava ali ao redor de uma fogueira, com a família, comendo, de repente ele se deparava com um animal faminto. Ele tinha duas opções, ou ele lutava contra o animal, ou ele fugia do animal. Sim. Mas é o mesmo hormônio que é liberado, é o hormônio de luta ou de fuga, que é o cortisol. Mas, para esse homem da caverna, né, era fácil ele liberar o cortisol, porque o cortisol faz o quê? Ele prende o esfíncter mesmo. Para quê? Para que a gente aumente a pressão sanguínea, para que a gente vasodilate os olhos, para que a gente diminua a salivação, para que a gente se prepare ou para lutar ou para fugir. Agora, vocês acham que o homem da caverna ele ia conseguir fugir do 10º animal faminto igual ele foge do primeiro? Não, né? O corpo não tem energia para isso. Sim. Só que a gente, na vida atual, na vida moderna, a gente vê 10 animais famintos todos os dias. Sim. Porque o corpo, a mente não diferencia a ameaça real do animal da ameaça que não é real, mas que é imaginária, no trabalho, na família, com o filho, enfim. Então, são várias ameaças que a gente sofre e que a gente ativa esse hormônio de luta e fuga, que é o cortisol, e que esse cortisol dá taquicardia, prende esfíncter, aumenta a pressão sanguínea e a gente não respira depois. Sim. Né? Então, juntou o tigre com a gente, o tigre faz certo, o que está faltando a gente para fazer também. E o cortisol altera tudo, porque ele é o rei, é ele que manda, é ele que diz assim, aqui eu domino. Então, se o cortisol não tá bom, o resto também não tá. Entendi. Marina, é muito interessante, né? Tem um monte de gente perguntando aqui, eu estava vendo enquanto você falava, alguns comentários, de onde que a doutora Marina ela é de Fortaleza, né? E eu moro em Campinas. A página dela está aí, vocês podem acompanhar, porque, assim, de novo, ela tem um trabalho maravilhoso para cuidar do corpo e da alma. Gratidão. Né? Não é só do corpo. As palavras, gratidão. Né? Então, assim, eu acompanho a página dela, vejo todo o trabalho que ela faz. Então, assim, realmente não estou falando para agradar, porque não precisa disso. Agora, eu queria fazer um complemento do que você falou agora há pouco, porque é muito interessante, né? A pandemia, eu vejo assim, ela potencializou uma coisa que nós já deveríamos estar olhando e não olhávamos, né? Então, o paralelo que eu tenho feito é o seguinte, volta para março de 2020, né? Um pouquinho antes, fevereiro de 2020. Então, imaginando assim que ainda não tínhamos a pandemia no Brasil, né? Então, fevereiro de 2020. Estava começando, então praticamente não tinha pandemia. Eu pergunto, a maioria das pessoas já viviam em estado de sofrimento? A resposta que eu tenho para dar é sim, olhando a questão terapêutica, todo atendimento que a gente faz, por quê? A maioria já vivia
com medo, insegura, estressada, nervosa, preocupada e etc. Poderia não ser com a pandemia, mas tinha o medo do desemprego, tá certo? Tinha o medo de assalto, né? Sequestro, ou seja, as pessoas já viviam em estado de sofrimento em fevereiro de 2020, só que eu tinha shopping center, eu podia jogar futebol com os meus amigos, eu podia comer pizza com os meus colegas, né? Ou seja, eu tinha um monte de distrações e não olhava, como você falou, para o que realmente tinha que olhar, que era para dentro de si, para reconhecer as sombras e trabalhar essas sombras. Quando veio a pandemia, tudo bem, quarentena, fecha dentro de casa, e aí ou eu sozinho dentro de casa, ou eu com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com meu cachorro, com meu papagaio, e sem lugar para jogar futebol, sem lugar para comer pizza, sem lugar para tomar chopp, ou seja, vivendo 24 horas por dia, e aí eu não tenho mais como jogar sujeira para debaixo do tapete. Tá certo? E aí, que eu, pelo menos, tenho visto assim com uma incidência muito grande da gente não ter agenda para atender. As pessoas começaram a fazer o quê? Procurar terapia, procurar terapia, procurar terapia. Agora, por que procura terapia no meio dessa pandemia? Porque não vê mais saída a não ser começar a olhar para essas questões, né? Agora, repetindo, essas questões já existiam, potencializaram com a pandemia. Então, eu falo que a pandemia trouxe algum saldo positivo, né? Porque tem muita gente nesse momento olhando para si, olhando para as questões que precisam de olhar, né? Então, e não é fácil, né? não, Lidar não é não, fácil. não. Então, assim, Oi, tem a ver com o tema que a doutora Marina colocou para a live? Tem, porque o ponto que eu falo assim que é importante em vez de fugir desses sentimentos ou dessas sombras, é respirar e assumir, né? Aliás, isso é ser inteligente emocionalmente, né? Assumir que eu sinto medo, assumir que eu sinto tristeza, assumir que eu sinto raiva e, a partir daí, através da respiração, começar exatamente essa separação de não se identificar com esse comportamento, porque você pode sentir medo, pode sentir raiva, pode sentir tristeza, mas você não é o medo, não é a tristeza, não é a raiva, não é a ansiedade. Então, quando você respira, você consegue separar o joio do trigo. Se você não respira, vai virar um balaio de gato, né? Porque você vai achar que é o medo, vai achar que é a raiva, e aí a coisa vai virar uma confusão. Então, e além respira. de tudo isso, né, Tadashi, as pessoas procurando terapia, procurando a solução de tudo isso na utilização de medicamentos, né? Tem, Antidepressivos, ansiolíticos, tem. né? E não resolve, né, gente? Tapa o sol com a peneira. É isso Não aí. resolve. E eu vou te dizer que todo mundo que me segue sabe o que eu passei, né? Ano passado você sabe. Enfim, quando meu marido partiu, que foi uma partida muito repentina, né? Acho que Deus me preparou muito para o momento que eu passei e que eu continuo passando, sabe? Ele me preparou emocionalmente, profissionalmente, psicologicamente, de todas as formas. E eu lembro que na minha terapia, o meu terapeuta, que também é muito da minha linha, de assim, evitar medicamento, que for mais natural possível, ele falou assim: minha filha, eu queria que você fosse no psiquiatra, porque eu acho que nesse momento você vai precisar tomar um medicamento. E eu confio 100% nele, e eu disse: tudo bem, eu vou, e eu realmente acho que preciso. Eu vou te dizer, Tadashi, foi difícil meditar no começo, foi difícil respirar, mas eu tentava. Eu parava, eu respirava, eu tentava. Mesmo sendo difícil, mesmo não conseguindo, eu parava e respirava. Mesmo que eu conseguisse fazer 2 respirações, eu respirava. No outro dia eu conseguia 3, no outro dia eu só conseguia 1. Um dia eu avançava, um dia eu regredia. E eu fui. Tomei medicamento por 15 dias. Comecei a tomar e eu disse: não tá legal. Não tá, eu não vou conseguir. A minha ferida não vai ser sarada com medicamento. Tem. A minha ferida vai ser sarada com espiritualidade,
com acreditar que não é um adeus, acreditar que é um até logo, com acreditar que a nossa vida não é nossa, que a nossa vida é de Deus, e encarar a dor. Né? Quando a gente encara a dor, a gente consegue, e a gente respira nesse momento, a gente entra em contato com o Deus que nos dá uma paz, que nos dá um conforto, que nos dá uma tranquilidade, e vem aquela intuição que sopra assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, isso passa, são os picos e vales. Se a gente veio aqui para a vida terrestre, não tenha dúvida de que todo ser humano, em algum momento da vida terrestre, vai sofrer. E como você lida com esse sofrimento é o que vai fazer você uma pessoa cada vez mais forte e mais pronta para estar perto de mim. Então, assim, essas intuições, né, essas frases vinham, esses pensamentos vinham quando eu parava e respirava e tomei a decisão de passar pela minha dor, passar pelo meu luto e não mascarar. E não simplesmente tapar o sol com a peneira. Como, gente? Respirando. Somente. É só respirando que a gente consegue. Lindo. Então, a gente sofre, a gente está aqui para sofrer, a gente está aqui. Tem um livro também muito interessante, não sei se você já leu, Tadashi, que chama Picos e Vales. Não. Ele é um livro pequenininho e ele conta a história de um rapaz que morava no vale e ele desejava sempre estar morando no pico. Ele desejava, eu estou aqui embaixo, eu queria tanto morar lá em cima. E aí ele foi e teve coragem de subir no pico, atravessou vários problemas para subir, mas chegou. Quando ele chegou no pico, ele sentiu uma alegria muito grande, mas olhou e disse, ok, acho que agora eu quero voltar para o meu vale. Lá eu era mais feliz. Né? A gente fica sempre buscando mais de cima, estar mais em cima, estar... E a gente não olha que o que a gente tem nos faz muito felizes. E a intensidade que a gente dá aos acontecimentos está na nossa cabeça. Os nossos vales, eles são tão maiores quanto a gente dá intensidade para eles, né? É isso aí. Marina, me fala uma coisa, porque eu acho que tem a ver com tudo isso que você acabou de falar, e assim, fiquei emocionado com esse depoimento seu aí agora. Esse curso que você vai lançar tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, né? Não que a medicação não seja necessária, eu sempre falo assim, tem situações, tem alguns quadros que realmente precisam de medicação, ponto. Né? E quem sabe disso é o psiquiatra. Né? Claro. Agora, eu posso afirmar assim, que talvez assim, a grande maioria dos quadros, né, de ansiedade, de depressão, se a pessoa respirar conscientemente, a grande maioria sai sem medicação, né? Totalmente. E esse curso que você está lançando tem a ver com isso, não tem? Tem. Esse curso foi um anjinho soprou no meu ouvido, de novo, né? Eu cansada, estava num dia muito cansativo, triste, tenso, e fui dormir. Quando eu dormi, eu não consegui dormir. Era como se o meu corpo estivesse adormecido, mas eu estivesse com a cabeça acordada. E aí veio, né, a frase assim, como viver sem medicamento? Como viver sem medicamento? E daí saiu a ideia de fazer esse curso, como viver sem medicamento, para que as pessoas aprendam, né, aprendam a fisiologia, entendam como o seu corpo funciona, né? Legal. E isso é fundamental. E veio assim, e vai ser muito bom. Eu acredito que eu vou conseguir chegar e atingir muitas pessoas. Muito, com certeza. Com detalhes, com a natureza, né? Com voltar para a natureza, né? Marina, é tão interessante você contar essa história. Eu quero contar uma história também, porque eu adoro contar histórias, sabe, né? E a gente adora escutar. Eu quis contar porque para as pessoas entenderem, quando você fala essa questão assim de respira, medita,
porque os insights vêm, a intuição vem, o seu anjinho vem e vai te falar no ouvido. Que nome que queira dar, não importa, né? Deus vai te mostrar o caminho. Mas o fato é, você só consegue isso se você estiver centrado, né? Se você estiver alinhado. Então, como que eu vou manter o meu centro e o meu alinhamento? Respirando, né? Eu desenvolvi o meu glaucoma, né? Hoje eu tenho toda consciência assim, do para que eu acabei desenvolvendo o glaucoma, mas de qualquer forma é muito interessante. Mas o tempo todo assim, meditando e respirando. E aí, sei lá, acho que 8 anos atrás, uns 8 anos atrás, era Dia das Mães. A gente tem um hábito em casa assim, quando vai todo mundo sair para almoçar ou jantar fora, só vai um celular. Porque senão sendo todo mundo a mesa e todo mundo pega celular, então só vai um celular para emergência. Bom, gostei da ideia. Não, muito legal. E aí nesse dia quem tinha levado o celular era a Júlia, minha filha. E nós estávamos no restaurante no Dia das Mães, esperando o almoço chegar, e de repente, mas assim, do nada, eu olhando o movimento do restaurante, e de repente, pumba, um anjinho, como você fala, me fala assim, self-healing. Aí eu falei, gente, o que é isso? Aí eu falei para a Júlia, anota aí para mim, self-healing. Ela, que é isso, pai? Eu falei, não sei, anota aí, depois do almoço eu vou ver o que é isso. E ela anotou, almoçamos, comemoramos o Dia das Mães e tal, beleza. Fomos embora para casa. Quando cheguei em casa, Dr. Google, né? Pufo, self-healing. Bom, conclusão. É um método criado por um alemão, que é o Meir Schneider, e ele tinha glaucoma, e ele desenvolveu uma técnica, e ele fala rasgado, aberto e explícito, né? Porque para a medicina alopática, o glaucoma não tem cura, tá certo? E esse cara, ele fala assim, glaucoma tem cura, tá certo? Eu me curei do glaucoma. E aí ele ensina esse método que ele criou, que chama self-healing, que é exatamente para trabalhar toda a questão ocular, né? Hoje não é só o glaucoma, mas assim, miopia, astigmatismo, é uma coisa assim que vai falar, o cara parece charlatão do jeito que ele fala, mas não é, né? Então o que eu fico pensando é exatamente isso. Agora, quando que esses sinais, que esses insights, né, que essas intuições, que o anjinho vai falar no seu ouvido? Se você estiver centrado, se você estiver alinhado, pode ser a maior dor que você estiver passando na vida. E aí eu quero pegar esse depoimento que a doutora Marina deu, que todo mundo escutou. Foi terrível, foi triste, foi doloroso, foi repentino, ou seja, não tinha nada esperado, né, pelo que aconteceu. Agora, se vocês escutarem o que ela falou, tinha dia que eu conseguia respirar uma vez conscientemente. Não é que ela parou de respirar, óbvio que ela não parou de respirar, mas conscientemente ela conseguia respirar uma vez só no dia, 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Aí lá no 4º dia regredia, conseguia respirar uma vez só consciente. Mas ela tinha essa lucidez de falar, para e respira. Tá, respirava uma vez só, era o que ela conseguia, estava ótimo. Mas isso começou a dar o que para ela? A lucidez, né? Não deixar as memórias ficarem congeladas e cristalizadas no corpo. Então, o que a gente pede para vocês que estão escutando é pensar assim, a gente tem consciência, eu e a doutora Marina, que tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo, né? E sofrer, de novo, sentir medo, é sentir tristeza, é sentir raiva, é sentir ansiedade. Tudo isso a gente está sofrendo. Então, assim, para e respira. Né? Tadashi, mas eu estou respirando. Ainda bem que você está respirando, né? Mas o que a doutora Marina está falando e a proposta da live? É respirar porque você quer respirar. Então, é mais profunda, é mais devagar, é mais amorosa e com muita consciência. Né? Eu quero respirar agora por 3 minutos. Por 1 minuto. Tá ótimo. Tá certo? Se é só isso que você consegue, 1 minuto, tá muito bom. É o que a doutora Marina acabou de falar agora. Agora, amanhã consegue respirar 10 minutos? Excelente. Né?
Mas o importante é que você respire conscientemente. Isso vai começar a trazer lucidez, isso vai começar a fazer você se conectar com a abundância do universo, e aí a intuição vem, os insights vêm, o anjinho fala no ouvido, e você começa a achar a solução, e por aí vai. É a persistência, né? Eu acho que é isso que Deus quer da gente, sabe, gente? Ele quer que a gente persista no que faz bem, no que nos faz bem. A gente acaba, muitas vezes, persistindo no que não nos faz bem. A gente acaba deixando a nossa mente nos dominar pro que não nos faz bem. Que são os pensamentos fácil, né? negativos. É muito mais fácil. É mais difícil persistir no que faz bem. Porque a gente tem... Parece que o diabinho tem mais força algumas vezes. E a gente, né, não pode deixar que isso aconteça, né? Eu tenho uma paciente, Tadashi, que ela é médica. E ela veio para mim, né, para ajustar várias coisas, e ela me deu um relato também muito interessante de que ela se curou de depressão e síndrome do pânico fazendo yoga 3 vezes ao dia. Ela fazia yoga de manhã, ela fazia yoga de tarde, ela fazia yoga de noite. E ela disse que ela fez isso por 60 dias. Ela foi para psiquiatra, ela é médica, viu? É mastologista. Ela foi para a psiquiatra passou medicamentos, ela chegou em casa e disse, espera aí, não vou tomar. E aí fez yoga 60 dias e hoje ela além dela estar curada da depressão, ela todo dia pratica yoga e pratica meditação. Né? Então, imagina. É o que eu falo, o que eu sinto, Marina, assim, que uma das coisas que a pandemia pode estar ajudando algumas pessoas é voltar para o natural. Né? Voltar para o natural. E eu falo assim que natural não é remédio, natural não é ficar 24 horas por dia no celular, natural não é energia elétrica. Aí vai falar, tá, eu vou voltar para a época das cavernas. Não, não é isso. Né? Mas é saber usar toda essa modernidade, toda essa tecnologia de uma forma inteligente. Né? Então, eu tenho feito um exercício que tem sido assim, muito interessante. Né? Durante o dia, eu tenho conseguido ficar de 1 hora a 3 horas sem pegar no celular. Mas não tipo assim, não, eu vou lá, não. É de 1 a 3 horas eu tenho conseguido ficar sem colocar a mão no celular. Então, deixo ele quieto lá dentro, em cima da mesa e não mexo com ele. Agora, isso tem me feito um bem, não tem noção, assim, a sensação de liberdade, a sensação de vencer uma coisa que é muito tentadora, né, de ficar mexendo ali toda hora, o tempo todo e tal. Então, assim, isso tem feito muito bem. Agora, o que eu penso, assim, que é muito natural, né, é respirar. O que é muito natural é você meditar, tá certo? Vai falar, poxa, mas como que é natural? Por quê? Não preciso de nenhum artifício químico, não preciso de nada externo, né, para me deixar feliz, para me deixar alegre, para me deixar centrado. Eu só preciso de uma coisa, da minha respiração. Só disso que eu preciso, tá certo? Tudo bem que a Covid, quando pega, na grande maioria das vezes, assim, acaba comprometendo exatamente isso. E aí tem um fato assim, que eu achei muito interessante, que a antroposofia começou a fazer um estudo, assim, que me chamou a atenção, né, porque eu fiz uma live com o médico antroposófico, e ele falou, Tadashi, você já parou para perceber, e que foi um estudo que a antroposofia fez, o que a Covid pega? Exatamente pulmões e coração, assim, numa grande maioria das pessoas, né? E aí vai juntando com toda essa parte da medicina chinesa, essas coisas todas que você entende muito mais do que eu, mas os pulmões, tristeza, tá certo? Então, assim, aí vem todo o processo que as pessoas estão vivendo hoje, na grande maioria, né? De depressão e essas coisas todas que estão vindo agora. Então, o que eu sinto, assim, que o fato de respirar e meditar, ou yoga, tá certo? Não importa, assim, que caminho que a pessoa vai fazer, mas o fato qualquer processo que te ajude a parar, olhar para dentro de si e se cuidar, né? Se cuidar, isso já é o bastante para as pessoas darem um salto de crescimento, darem um salto de evolução e de uma qualidade de vida que provavelmente não teriam
se não fosse essa pandemia, né? Então, Sabe eu acho que... você falando aí de medicina chinesa, né? A medicina ayurvédica, que também é uma medicina oriental, indiana, né? A medicina mais milenar que existe, para você ter noção, tem relatos da medicina ayurvédica de 5.000 anos antes de Cristo. Que é o que a doutora Marina faz, para quem não sabe, né? Uma das coisas que ela faz. Faço também e amo estudar, inclusive meditação, Tadashi, é tratamento para a medicina ayurvédica. A meditação está lá nos livros de medicina ayurvédica, está lá, tem um capítulo inteiro de meditação, que é exatamente a respiração, né? Por quê? Porque nós somos formados pela mesma matéria do universo. O universo tem ar, gente, é ar. Também somos formados de ar. Então, a respiração, a meditação, ela é fundamental para todo o processo de cura, de saúde, de manutenção da saúde, de cura interior, de cura física, de cura emocional, né? E quando realmente a gente deixa os sentimentos aflorarem, aí já chegou, permite que a doença chegue no corpo físico. Sim. E aí, exatamente, Covid, imagina, Tadashi, qual seria a única forma que Deus teria de parar todo mundo se não fosse com essa pandemia? Teria alguma outra forma? Que ele ia conseguir parar todo mundo, imagina, alguma coisa ele está querendo dizer. Nem a Segunda Guerra fez isso. E eu achei sensacional a postagem que a sua esposa fez hoje. Que ela colocou assim, que a gente tem que parar e pensar o que Deus quer de nós. Por que a gente foi poupado? Por que nós, tipo, quem teve Covid foi poupado e outros não? O que Deus está pedindo da gente, né? Então, para e vê, né? É isso aí. Eu acho que é um momento assim, muito propício realmente para isso, né? Para parar e realmente fazer uma reflexão, aprender alguma coisa. Eu acho que fazer um esforço para sair melhor do que a gente entrou, né? No ano passado, eu fiz uma live com uma professora de Harvard e ela fez um questionamento assim que me entristeceu. Em parte, eu acho que ela está certa, né? Porque eu falando para ela assim, não, a humanidade vai sair melhor dessa. E tal. Ela falou, você acredita nisso? Eu falei, acredito. Ela falou, então deixa eu te falar uma coisa, não se iluda não. Ela falando para mim. E aí ela usou uma metáfora que eu achei muito interessante, né? Ela falou, no varejo, 1 a 1, no pouquinho, isso vai acontecer.